Oi, boa tarde. O nosso Conexão Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Comissão do Congresso Nacional adia a discussão sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil mantém a segunda pior nota da série histórica no índice de percepção da corrupção. Irã afirma que pode reduzir o enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções dos Estados Unidos. O Conexão está só começando, então continua comigo. Após o pedido de vista do deputado Renildo Calheiros, a análise do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que seria votado hoje por uma comissão do Congresso Nacional, foi remarcada. Então, direto do Senado Federal em Brasília, a repórter Lívia Veiga traz as informações ao vivo para a gente. Lívia, já existe uma nova data para esse texto ser analisado, né? É algo muito importante que vai impactar aí vários setores da nossa economia. Boa tarde para você. Oi, Kelly, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Já existe essa data sim, Kelly. Os deputados e senadores marcaram a retomada do debate dessa matéria para o dia 24 de fevereiro. A expectativa era de que o tema fosse votado nessa comissão formada por deputados e senadores ainda hoje. Mas o deputado Renildo Calheiros pediu vista da matéria. Ele disse que precisa de mais tempo para entender o assunto, para estudar esse assunto. Ele alegou também que ele acha que isso não será concluído agora, porque na Europa a questão está judicializada. A ideia era que o assunto fosse votado no plenário das duas casas, nos dois plenários da Câmara e do Senado, até o fim deste mês. Após a assinatura do tratado, em janeiro, a aprovação pelos congressos dos países do Mercosul é um dos passos para que o acordo entre em vigor. Pelo lado da União Europeia, ainda será necessária a ratificação do Parlamento Europeu. O acordo prevê a redução ou eliminação de tarifas sobre cerca de 95% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Esse acordo foi negociado entre os dois blocos econômicos por mais de 25 anos. Kelly, eu volto com você. Pois é, e a gente aí aguardando, vamos ver como que depois tudo isso caminha na comissão, em todo o Congresso Nacional. Lívia, obrigada, viu, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Olha, o Brasil manteve no ano passado a segunda pior nota da série histórica no índice de percepção da corrupção. O levantamento é da Transparência Internacional, que mede como especialistas e executivos enxergam o nível de corrupção no setor público. O país marcou 35 pontos numa escala de 0 a 100 pontos e ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. Vale ressaltar que a média global é de 42 pontos. Portanto, o Brasil segue abaixo da média mundial. Quem chega para analisar esse cenário é o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Oi, Kelly, boa tarde. Uma boa tarde a toda a nossa audiência. Obrigado. A gente que agradece sempre. Bom, como é que essa percepção pode atrapalhar ou não a nossa economia com relação, por exemplo, à vinda de investimentos? Olha, você sabe que esse indicador, e assim como todos os indicadores e estudos que nós fazemos a leitura, é importante a gente também ter algumas ponderações. Um indicador como esse traz ali dados interessantes, principalmente sobre a divulgação das operações realizadas pela Polícia Federal, tá? E que também envolvem, em muitos casos, a parte do setor público. O que isso a gente pode fazer uma leitura e um link com a realidade econômica. É claro que você tem um indicador deste, onde o Brasil figura ali nas piores posições, isso é ruim para a nossa imagem econômica e também, como você mesmo bem disse, Kelly, prejudica a entrada e também a percepção de novos investidores. Mas para poder contrabalancear aqui, eu trouxe também alguns dados complementares a esse estudo aqui, porque é importante que a nossa audiência entenda, né? A gente tem um indicador importante medido pelo Banco Mundial, estou até com ele aberto aqui, que é o indicador de Gini, tá? Que é o índice de desigualdade dos países no mundo.
Esse indicador, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, tá? Mais igual. Veja só que o Brasil, lá em 2000 e lá em 1981, tinha um indicador de 57,9 em 1981, 44 anos atrás. Agora, em 2023, que foi o último ano feito pelo Banco Mundial, que sempre tem um delay ali de 2 anos, está em 51, ou seja, vem reduzindo esse indicador de desigualdade, vem melhorando. Quando a desigualdade melhora, tá, para a população inteira de um país, significa um país mais seguro, mais equilibrado e melhor para se viver. Um outro dado complementar também que eu trouxe foi o indicador feito pelo Banco Mundial, onde fala sobre desenvolvimento humano, que tem relação com a saúde, com a renda e a condição de vida dos brasileiros. E veja, o Brasil subiu 5 posições de 2024 para 2025 e ocupa o 84º lugar. Então, são 2 indicadores positivos. E, por fim, eu trouxe também alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum de Segurança Pública, onde nós tivemos aqui vários indicadores de criminalidade e tem muitos indicadores que pioraram, Kelly, como feminicídios, agressões, entre outros. Mas nós também temos indicadores positivos, como redução de roubos, tá? Seja no comércio, veículos, residência, instituição financeira, assim também como uma redução nas dificuldades de investigação. O que eu quero poder consolidar com tudo isso? É que esse indicador da transparência, ele é interessante porque ele captura as percepções, tá, de especialistas, executivos e demais integrantes da pesquisa sobre essa questão de corrupção no setor público e no Brasil como um todo. Mas todo indicador a gente tem que olhar também comparado com outros dados para a gente poder ter um equilíbrio melhor na real visão ali de como está a situação nossa do país. Então, assim, é um indicador importante, mostra como nós estamos, mas é bom a gente ponderar e também olhar outros para poder complementar a análise, Kelly. Exatamente, porque só um índice, né, não é dono da verdade. Inclusive, eu vou pegar o seu gancho, achei muito importante essas ponderações, porque a Controladoria Geral da União considera realmente importante esclarecer que existem limitações, né, e vem alertando há vários anos sobre o IPC, que não mede a ocorrência, segundo a CGU, real da corrupção, não avalia as políticas públicas de enfrentamento, investigações, resultados institucionais. O índice realmente se baseia em percepções de grupos específicos, como eu já citei aqui, o professor também, como especialistas, executivos, analistas, coletados de formas distintas, com metodologias e períodos de coleta e pesos diferentes entre os países. E o índice também não reflete a percepção da população em geral e realmente o ideal, como a gente analisou agora, e é a informação da CGU, não pode ser usado de forma isolada como um diagnóstico amplo da realidade institucional de um país. De qualquer forma, para a gente entender, quando a gente fala de investimento, de atrair aqui dinheiro para o nosso país, esse índice é levado em consideração? O que o investidor põe ali na balança, hein? Olha, muito bom, Kelly. Você sabe que é claro que o investidor e todas as empresas que querem operar no Brasil e até mesmo empresários brasileiros que querem abrir seus negócios, querem poder gerar emprego, gerar renda, ele utiliza, sim, indicadores como esse. Mas é importante também quando os investidores olham, ou os profissionais de investimento, ou até mesmo a pessoa física, o próprio cidadão do país, ele também analisa outros indicadores e também tem formas de você avaliar como realmente está a situação na vida real das pessoas, porque um indicador de percepção, de opinião é uma coisa, outra coisa é você ter metodologias específicas de mensuração desses dados. Por exemplo, quando você pega estudos do Banco Mundial e estudos da ONU, você já tem metodologias que já acompanham ali há mais de 30 anos, 40 anos, então você tem uma janela maior e que são pesquisas consolidadas. O laudo do Transparência, ele é complementar e serve sim para a gente poder entender
quais são as percepções, principalmente do mercado, em relação ao setor público. Agora, a economia, Kelly, é importante a gente poder esclarecer para a nossa sociedade que a economia, para ela ir bem, você tem 2 pontos que são fundamentais que o Brasil precisa buscar cada vez mais, que é a parte da educação, tá? O investimento em educação, que faz com que esse indicador de corrupção caia, e também a busca por uma melhor, tá, distribuição de renda, ou seja, desigualdade social, você tem que diminuir e não aumentar. Porque quando a sociedade ela tem um equilíbrio melhor da renda, você tem um país economicamente mais saudável, pessoas com mais acesso a produtos e serviços, e aí isso contribui para quê? Para a redução de crimes de qualquer natureza, seja crimes na sociedade civil, seja crimes no poder público, Kelly. Pois é, e vamos seguir acompanhando sempre, contando com a sua análise. Muito obrigada, Rodrigo. Uma boa tarde para você, até a próxima. Kelly, sempre feliz aqui de estar com você, com a sua equipe, e uma ótima tarde a toda a nossa audiência. Obrigado. Obrigada, boa tarde. O presidente da França volta a criticar o acordo com o Mercosul. A gente fala mais sobre isso já depois do intervalo. Conexão Record News, volta em instantes. A passagem de um tornado sobre o estado do Paraná assustou moradores em Foz do Iguaçu. Imagens da câmera de segurança mostram o instante em que o telhado de uma casa é arrancado pela força do vento nas proximidades do aeroporto internacional de Foz. As 2 pessoas que aparecem no terreno e tentam se esconder perto de veículos não sofreram ferimentos. Este é o 6º tornado confirmado no Paraná nos últimos 12 meses. Um jacaré surpreendeu moradores ao aparecer caminhando pela calçada de uma avenida. O animal foi resgatado pelos bombeiros durante a chuva. Moradores e motoristas se assustaram e acionaram o corpo de bombeiros. As equipes fizeram a captura de forma segura, evitando riscos para a população e também, claro, para o próprio animal. Depois do resgate, o jacaré foi encaminhado ao IBAMA. Segundo as autoridades, o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas é mais comum no período chuvoso, quando os rios transbordam. O caso aconteceu em Manaus, no Amazonas. Os últimos dias têm sido de muita chuva, com alagamentos e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro. A Defesa Civil mantém o alerta de risco alto para o estado. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi a mais atingida pelo temporal. Seu Gilson participou de um mutirão para limpar a rua onde mora. Ele se emocionou ao lembrar dos prejuízos causados pela chuva. Perdi tudo. O morador de Duque de Caxias ainda paga as prestações dos móveis que comprou. Tudo foi suspenso com pedras e tijolos na hora da inundação. Todo ano várias enchentes aqui, que os móveis perdem tudo. Conseguimos ainda levantar aqui, né? Freezer, geladeira, máquina. O município da Baixada Fluminense teve o maior acumulado de chuva do estado. Somente no domingo choveu 160 milímetros, o equivalente a 80% do esperado para todo o mês de fevereiro. Ruas ficaram alagadas, 12 escolas foram invadidas pela água e ficaram fechadas nesta segunda-feira. Duque de Caxias tem 26 bairros afetados pelas chuvas. Até o momento foram registrados mais de 20 deslizamentos, mas sem vítimas. Aqui o rio transbordou e a água só começou a baixar quando técnicos da prefeitura iniciaram um processo de dragagem, retirando a sujeira. O governo do estado enviou carros da Defesa Civil com colchões, cobertores e kits de limpeza. Enquanto isso, moradores e comerciantes tentam recuperar algo em meio à destruição. Ainda tem gente que fala que perdeu tudo, mas não tinha nada, tudo debaixo d'água. Agora, já não tinha, agora que não tem mesmo. Que essas pessoas recebam a ajuda necessária, né?
E a Defesa Civil de São Paulo confirmou que 15 pessoas morreram no estado por causa das chuvas de verão. Uma das últimas vítimas é o homem de 35 anos que aparece nesse vídeo dentro de um córrego com correnteza muito forte em Laranjal Paulista, no interior do estado. Ele teria pulado na água por causa de uma aposta. O corpo do homem foi encontrado no dia seguinte. Ainda segundo a Defesa Civil do estado, 30 cidades continuam em estado de atenção por causa dos temporais. E olha, a previsão é de mais tempo instável em boa parte do país nesta terça-feira. Destaque para as áreas do norte, centro-oeste e sudeste, onde a situação é de perigo para volumes elevados de chuva. Você confere outros detalhes agora na previsão. Nesta terça-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul continua a levar temporais e chuvas volumosas para grande parte do sudeste, centro-oeste e norte. Por isso, o céu permanece nublado em toda a extensão marcada em verde sobre essas regiões. Mas a previsão é que esse sistema se desconfigure até o fim do dia. O sol aparece só no norte de Roraima e centro-sul de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, as nuvens ficam carregadas no Maranhão, Piauí e oeste e centro-sul da Bahia. Já o interior da região vai ter tempo firme. E a influência marítima mantém chuva fraca no litoral da região sul desde cedo. Entre o fim da manhã e a tarde, a nebulosidade aumenta também em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e nordeste e leste do Paraná. As chuvas vão ser intensas nas áreas destacadas, que se espalham por quase todo o país. Há risco de temporais nos trechos em vermelho, sobre estados no norte, centro-oeste e sudeste, além de pontos na Bahia. E a situação é de perigo para volumes elevados na faixa em roxo, que vai do sul do Amazonas até áreas em Minas e São Paulo. Por outro lado, o tempo fica seco no norte de Roraima e da Bahia, sudeste de Mato Grosso do Sul e sul gaúcho. Nesses trechos marcados em amarelo, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%. E os ventos variam em boa parte do país. Nas porções em verde claro, que cobrem o centro-oeste e o sudeste e trechos ao longo da costa, as rajadas vão de 40 a 60 km por hora, enquanto no litoral sul gaúcho elas alcançam 70 km por hora. Em relação às temperaturas, máximas de 23 graus em Goiânia, 24 em Cuiabá, 26 em São Paulo e em Belo Horizonte, 31 em Salvador e até 34 graus em Porto Alegre. A boa notícia é que a partir de amanhã o sol deve voltar a aparecer no estado paulista. Então, vamos continuar nosso giro pelo Brasil para saber como é que fica o tempo em todas as regiões. Para isso, a gente faz conexão com ele, meteorologista da FieldPro, Guilherme Borges. Oi, Guilherme, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui com você sempre. Olha, no estado de São Paulo, a situação é a seguinte, até o saleiro, quando você vai temperar a salada, está úmido. Então, realmente, essa situação vai melhorar um pouquinho a partir de amanhã? Verdade, Kelly. A gente passou por dias muito chuvosos, né, ao longo... Nesse início de semana está bastante chuvoso, né, mas esse mês de fevereiro, né, começou com bastante instabilidade de maneira geral aqui pelo estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, a região sudeste como um todo, né? Mas o destaque interessante, Kelly, como você muito bem pontuou, ao longo dos próximos dias a gente deve ter um alívio nessa chuva mais significativa, tá? Aqui para a capital, por exemplo, né, a gente deve ter o sol aparecendo já nessa quarta-feira, entre nuvens ainda, tá, Kelly? Mas ele já começa a aparecer um pouco mais, as temperaturas já se elevam também um pouco mais, Kelly. A gente deve ter na quarta-feira a temperatura chegando nos 29 graus. E o destaque, Kelly, fica para essa condição ainda para pancadas de chuva de fim de tarde na quinta e na sexta-feira. Mas o importante é que o fechamento da semana já vai ser com bem mais sol em comparação a esse início de semana, Kelly. Pois é. Ainda com relação a essas pancadas que pegam muita gente de surpresa, Guilherme, tem algum alerta mais pontual, hein, para essas regiões que a gente citou que podem ainda ter chuva, principalmente hoje no final do dia? Ó, Kelly, principalmente para esta terça-feira, tá? A gente vai ter essa condição ainda para chuva volumosa em amplas áreas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, também Minas Gerais, tá, Kelly? A gente tem ainda a atuação das zonas de convergência intertropical, né? A zona de convergência do Atlântico Sul, na verdade, né? Sempre confundo os nomes, né? Mas essa banda de nebulosidade que se estende lá da região norte até a região sudeste.
Então a gente vai ter ainda uma terça-feira que merece atenção, né? Porque justamente essa condição para chuva significativa é muito elevada. A gente já teve, né, um início de dia hoje com muita chuva em amplas áreas, né, dessa região sudeste brasileira, e o destaque também é que a quarta-feira a gente vai ter um alívio, mas algumas áreas ali de Minas Gerais, também algumas áreas do Rio de Janeiro podem ter algumas pancadas um pouco mais efetivas, porque o canal de umidade ele está se desmanchando, está perdendo intensidade, mas ainda ele causa um resquício de algumas pancadas pela elevada umidade que ele deixa, né, Kelly? Exatamente. Vamos para um lugar que agora, assim, principalmente nessa época de carnaval, quando vai chegando ali um feriado prolongado, muita gente aproveita para passear. Vamos para São Sebastião, em São Paulo. É um trecho de estrada ali, a gente vê ainda parte do asfalto molhado, enfim. O que a gente pode dizer para São Sebastião, que é uma região, né, Guilherme, que já sofreu demais, inclusive com deslizamentos de terra, enfim. Quem mora em área de risco tem que ficar bem atento. Com certeza, Kelly. São Sebastião é um ponto muito importante que você tocou no litoral paulista nos últimos dias, sofreu com muito, né, com essa zona de convergência do Atlântico Sul, altos acumulados de chuva em curto espaço de tempo, né? Então, atenção, a gente vai ter ainda essa questão de chuva presente na terça-feira. Para quarta-feira, vai dar uma reduzida, mas no litoral ainda vai seguir essa condição para pancadas de chuva, tá? E olhando também, Kelly, para o restante da semana, essa configuração não muda muito. O litoral paulista tem esse aquecimento mais potencializado ali pela questão da Serra do Mar, né? E também tem essa questão da umidade deixada ao longo dos últimos dias. Então, esses são fatores que, somados, potencializam ainda mais o cenário para pancadas de fim de tarde. Sei que o solo já está muito úmido, então, ao longo dos próximos dias, a chuva reduz em comparação a esse início de semana para volume, mas só reforçando que as pancadas ainda continuam. E com o solo muito úmido, né, isso são fatores que deixam as enxurradas mais facilitadas, deixa a questão dos deslizamentos também mais facilitadas. Então, todo cuidado é pouco até a gente ter um período de sol mais forte, pelo menos uma semana, para dar uma assentada nesse solo que está ainda muito instável devido aos elevados acumulados dos últimos dias, Kelly. Agora, dá uma olhada no trânsito, na Marginal Tietê, ali na altura da Ponte da Vila Guilherme. Nesse momento, quase 2 da tarde. Olha que trânsito bom, fluindo bem. Acho que o horário facilita, né? Mas o que a gente pode dizer para o paulistano que presenciou também muita chuva nos últimos dias? Então, Kelly, como eu falei para você, né, a gente já está tendo um alívio mais significativo nas instabilidades na capital paulista. Nesse momento, olhando aqui pela imagem de satélite, a gente não vê grandes nuvens de chuva. O dia já começou com pancadas de chuva pela capital hoje, né? Amplas áreas da capital tiveram chuva significativa desde a madrugada. E a tendência agora é que as instabilidades deem um alívio no restante do dia. Mas não quer dizer que não vá ter previsão de chuva. A gente tem previsão, sim, para pancadas de chuva mais isoladas nesse final de tarde. Tá? E destaque, Kelly, para essa quarta-feira também, onde a gente tem uma condição de sol aparecendo um pouco mais, sem previsão de chuva, só que as pancadas de chuva retornam ali na quinta-feira e na sexta-feira para a capital paulista. Então deve ter um breve alívio, pode-se dizer assim, de maneira mais significativa nessa chuva, que é muito presente agora nessa época, né, Kelly? É até positiva para a questão dos reservatórios, a gente estava com baixa nos reservatórios, e essa chuva volumosa que a gente está vendo agora vai nos ajudar de uma maneira ou outra para o restante do ano. Exato. Vamos lá para a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. É outro destino que, obviamente, muita gente deve ter agora nos próximos dias por conta do carnaval. Por lá agora 26 graus de temperatura. O que a gente pode dizer, principalmente para quem está em busca de folia, hein, Guilherme? Ok, a notícia é boa para o Carioca, tá? E também para todo o Fluminense, vamos colocar assim, né? Para você que todo o estado do Rio de Janeiro também gosta muito do carnaval, né? Mas falando especialmente para a capital, Kelly, a notícia é boa, tá? A gente tem essa condição para pancadas de chuva ainda na terça-feira, e a quarta-feira também deve ser ainda com instabilidades pela capital carioca, tá? O destaque fica para essa quarta-feira que os acumulados podem ficar na casa dos 20 milímetros, Kelly. Então a gente vai ter um dia com pancadas de chuva no final da tarde, ainda na quarta-feira, mas uma virada de chave bem significativa a partir da quinta-feira, Kelly. Quinta-feira a gente vai ter uma nebulosidade ainda presente, né, no céu, mas um sol já dando as caras de maneira mais efetiva no Rio de Janeiro. E o destaque importante, Kelly, a sexta, sábado, domingo, a segunda e a terça-feira de carnaval devem ser com sol muito presente no Rio de Janeiro,
porque essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela está perdendo intensidade, como eu falei para você, né? Ela sai de cena já nessa quarta-feira. Ela deixa ainda a quarta muito chuvosa, mas ela perde intensidade, sai de cena e depois ela dá lugar ao sol. Então, a notícia é muito boa para quem gosta do carnaval. A tendência que a gente tenha, né, dias ensolarados aí durante todo a folia que ocorre aí no carnaval, Kelly. Ô Guilherme, para a região sul do país, tem alguma observação especial, algum alerta que a gente deve passar para os moradores? Então, Kelly, olhando principalmente para a região sul, né, do Brasil, eu destaco para o Rio Grande do Sul, tá? A gente vai ter algumas instabilidades ao longo dessa terça-feira, pegando principalmente a região central do estado, região norte, Missões, a região metropolitana de Porto Alegre, também a região dos vales deve ter essa condição para pancadas de chuva, tá, Kelly? Até a região mais oeste de Santa Catarina também deve ter essa configuração. Para o estado do Paraná, o destaque fica para as pancadas de chuva ali na sua porção litorânea e também na sua porção nordeste, tá? Entre essas regiões, a tendência é que a gente tenha pancadas mais isoladas ao longo dessa terça-feira, Kelly. Mas olhando para o restante dos dias, Kelly, a gente vai ter uma quarta-feira com as instabilidades retornando apenas no final do dia de maneira muito isolada, tá? Para o Rio Grande do Sul. Mas o destaque importante também fica para o final dessa semana, pegando principalmente a quinta e a sexta-feira, pegando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente vai ter um aprofundamento no sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e ele vai ser bem, como é que eu vou dizer assim, forte para intensificar as instabilidades em boa parte desses 3 estados, tá? Então, a tendência é que a gente tenha, né, uma quinta e uma sexta-feira, um fechamento, né, de semana com as instabilidades avançando de maneira mais efetiva por esses 3 estados. Então, vai ser uma semana de, como eu gosto de dizer, intercalando com períodos de sol e chuva, né, as temperaturas também se potencializam ainda no Rio Grande do Sul, principalmente ao longo desta quarta-feira. Está uma verdadeira gangorra térmica e também gangorra de chuva, Kelly. Chove, para, né, temperatura desce, sobe, é o nosso verão, infelizmente ele é assim, ele é muito úmido, né, Kelly? E a tendência é que a gente veja isso ainda muito ao longo de fevereiro e boa parte de março também. Para a gente fechar o nosso giro, Guilherme, a gente vai para um lugar onde está chovendo neste momento, em Belo Horizonte. Olha só, temperatura de 23 graus nesse momento. Exatamente, Kelly. Belo Horizonte, Kelly, tem que ter um cuidado assim como as outras capitais do Sudeste, tá? Já choveu muito ao longo dos últimos dias, segue chovendo, é o mesmo sistema que afeta, né, as outras capitais do Sudeste. A gente tem essa zona de convergência do Atlântico Sul deixando altos acumulados, né? Então a gente deve ver, Kelly, ao longo dos próximos dias, as pancadas ainda muito presentes, tá? Em Belo Horizonte. Hoje a gente tem essa condição que a gente já está vendo aí, né? De sol entre nuvens, mais para nuvens do que para sol e pancadas de chuva presentes, né? Na quarta-feira a gente vai ter condição ainda para pancadas de chuva, tá? Poucas aberturas de sol, acumulados devem ficar na casa dos 5 a 10 milímetros. E a partir da quinta-feira, Kelly, fechamento, né, dessa semana, deve ser um pouco parecido com o Rio de Janeiro. A tendência é que o sol retorne gradativamente, tá, para a capital mineira e um alívio nessa questão dos acumulados de chuva, né, dessa chuva mais presente que a gente vem vendo ao longo dos últimos dias. Então, a notícia é boa, as temperaturas também, Kelly, mais para o final da semana, devem se elevar um pouco mais, justamente por essa aparição do sol de maneira mais efetiva. Guilherme, que giro bacana, hein? Muito obrigada por todas as informações. Sempre legal ter você comigo aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom restante de dia para você e para toda a audiência. Igualmente para você, Guilherme. Um meteoro longo e extremamente brilhante chamou a atenção de moradores do Rio Grande do Sul durante a madrugada. Ele iluminou o céu e foi registrado por observatórios em Santa Maria e em Santo Ângelo, que fazem parte da rede brasileira de monitoramento de meteoros. As imagens impressionam pelo brilho intenso, olha aí, e também pelo rastro luminoso. Segundo os astrônomos, o meteoro foi totalmente consumido ao entrar na atmosfera terrestre e não ofereceu nenhum risco à população. Agora, presta atenção nessa notícia, mais de 2.700 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil pelo Ministério do Trabalho em 2024. Embora alto, representa menos de 1% total estimado pelo IBGE, que é de 1.200.000
e 600 mil casos. Também em 2024, diz que 100 recebeu mais de 4.200 denúncias de trabalho infantil. Para entender os reflexos e consequências desse cenário, a gente faz conexão com a presidente da Comissão Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, a doutora Thaís Dantas. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Estou sem o áudio. Boa tarde. Agora sim. Doutora, é um tema sensível, né, que o Brasil precisa enfrentar. Afinal de contas, existe até uma estimativa de baixa notificação? Quando a gente fala do tema de trabalho infantil, ele é muito grave porque ele traz repercussões para a vida de crianças e adolescentes que extrapolam não só do ponto de vista de saúde, de geração de renda, de frequência à escola, mas podem comprometer esse indivíduo para toda a vida. Quando a gente pensa em enfrentamento a esse desafio, o que a gente tem com os dados recém-lançados? De que, de fato, há um aumento da notificação, o que, embora preocupante, pode também ser positivo no sentido de que a população não está naturalizando esse tipo de situação que expõe crianças e adolescentes. Ainda assim, os dados recentes mostram que a intervenção do Ministério do Trabalho ela ainda é baixa nesses casos, o que pode significar que a gente tem um grupo desprotegido e, por conta disso, precisa de reforço não só de mais agentes trabalhando diretamente nessa temática, mas também políticas principalmente do ponto de vista assistencial, para assegurar que essas famílias estejam protegidas e, portanto, crianças e adolescentes não vão para um trabalho infantil, como também uma inserção de adolescentes de maneira protegida no mercado de trabalho por meio da aprendizagem. A gente, então, olha, a gente já falha na fiscalização, a gente não tem uma fiscalização eficiente. Mas, ao mesmo tempo, também não adianta só fiscalizar. É preciso oferecer uma estrutura para que essa criança realmente não precise ali ajudar na renda de casa e possa ir, por exemplo, para a escola. Com certeza. Falar em prevenção ao trabalho infantil, é necessário que tenham ações capazes de cuidar de quem cuida. Então, o primeiro passo vai ser, de fato, amparar essa família do ponto de vista de geração de renda, para que haja essa proteção. Um outro aspecto muito relevante é a inserção dessa criança ou desse adolescente em equipamentos protetivos. E daí, tanto em relação à inserção em escolas, por exemplo, integrais, podem ser um ponto positivo nesse cenário, em atividades culturais, então, em outras ações que vão afastá-la desse cenário. É somente com esse tipo de mobilização, de política pública principalmente, que a gente consegue avançar no enfrentamento a esse problema. É claro, né? É preciso ter política pública. Agora, esse é um problema que é nosso, né? É de todos nós, ou seja, nós moramos nesse país, a gente precisa olhar para isso. Só que muitas vezes, doutora, de forma individual, a gente se sente impotente. Eu acho que é difícil quem nunca tenha visto uma criança vendendo balinha num semáforo, por exemplo. Mas como indivíduo, o que precisa ser feito? Qual que é a principal orientação para realmente ajudar essa criança, seja denunciando ao Ministério Público, cobrando do município? O que a gente pode fazer? Porque às vezes, né, tem aquele conceito, uma andorinha só não faz verão, eu sozinho não consigo mudar uma realidade. Mas na verdade, às vezes depende de uma pessoa ter uma primeira ação para que algo de fato aconteça. Esse seu chamado é muito importante porque, de fato, para garantir direitos de crianças e adolescentes, a gente precisa de um esforço compartilhado. Isso, inclusive, a nossa Constituição traz de forma muito expressa lá no artigo 227. O que a gente consegue fazer no dia a dia no enfrentamento a essa temática? O primeiro ponto é não silenciar perante essas violações. Um dos mecanismos mais fáceis para denunciar uma ocorrência de trabalho infantil ou de alguma outra violação aos direitos de crianças e adolescentes é utilizar a plataforma Disque 100, que tem tanto atendimento online como também via aplicativo de comunicação, o WhatsApp. O que é importante para que essa denúncia se concretize depois numa ação? É necessário que a gente consiga informações básicas em relação ao que está acontecendo ali. Isso eu estou dizendo, em que rua exatamente esse trabalho está acontecendo, se for possível conversar com essa criança ou com esse adolescente ou com o adulto que o acompanha,
em relação a quais seriam uma informação básica, porque isso vai ajudar depois a esse público ser identificado e então entrar de fato essa política pública que eu mencionava, que vai ser capaz de reverter esse cenário. Então, o básico é denunciar e denunciar a partir de informações concretas. Além disso, sempre importante reforçar, a gente tem mecanismos mais gerais de monitoramento das temáticas relacionadas a direitos de crianças e adolescentes, que é o trabalho exercido pelos conselhos de direitos, que vão a nível municipal, estadual e até mesmo federal operacionalizar políticas públicas nesse sentido, fixando diretrizes desde temas como trabalho infantil, passando por violência sexual, enfim. E esses conselhos, eles têm fundos de direitos vinculados a eles, pelos quais é possível fazer uma doação, seja de maneira direta, como também agora que está abrindo o período de declaração da nossa renda no que toca aos impostos, é possível, no momento de declaração do imposto de renda, você também direcionar recursos para esses fundos de infância e adolescência. E, obviamente, a gente não pode esquecer, especialmente no eleitoral, a gente precisa estar atento a quem e de que forma eles estão carregando a bandeira e uma atuação muito concreta em prol da infância e adolescência. Exatamente, é o futuro do nosso país que está em jogo, né? Eu falo, a gente está todo mundo no mesmo barco. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. Estamos sempre de portas abertas. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, sigo à disposição. Obrigada. Irã afirma que pode reduzir o enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções dos Estados Unidos. Esse é só um dos destaques internacionais que a gente analisa ainda hoje. Não vai perder, né? A Conexão volta já já. Estamos de volta e o assunto agora é a inflação, viu? Os preços de produtos e serviços subiram 0,33% em janeiro. Essa alta foi puxada principalmente, adivinha, por qual setor? O de transportes. Os números do IPCA, principal índice de inflação do país, foram divulgados hoje pelo IBGE. Apesar da alta de 4,44% acumulada nos últimos 12 meses, o percentual está abaixo do teto da meta do Banco Central, olha aí. A inflação no período foi puxada pelo setor de transportes, que então encareceu, vamos deixar claro aqui, 0,60%. Principalmente pela alta dos combustíveis e do reajuste da tarifa do transporte coletivo. E tem mais notícias chegando, porque o governo federal lançou um projeto piloto de crédito para as famílias de baixa renda inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais. O programa é voltado para os empreendedores que fazem parte do CAD Único. O projeto piloto vai ter duração inicial de 3 meses e vai estar disponível em agências da Caixa Econômica Federal, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Os valores dos empréstimos variam de R$500 a R$21 mil, com juros reduzidos. O prazo de pagamento vai de 4 a 12 meses. O crédito conta com garantia do Fundo Garantidor de Operações e isenção do IOF. E quem chega para falar sobre esse assunto e outros também é o economista Miguel Daúde. Oi, Daúde, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês. Como que você avalia esse projeto piloto, hein? Bom, ele tem um benefício, não tem a dúvida, mas também tem riscos, né? Não é uma coisa assim tão simples, tanto que o governo vai começar com um projeto piloto, só para que a gente possa falar o que a gente estaria colocando. A Índia teve um projeto de financiar os pobres e acabou dando muito certo. Né? Isso acabou levando uma produção, acabou levando a melhoria de vida das pessoas. Então, o governo brasileiro tenta fazer este projeto aqui no Brasil, que é muito positivo. Mas qual é o risco? O risco, se você não levar a extensão, ou seja, explicar para essas pessoas como que eles devem investir, como que eles devem colocar esse dinheiro, ou seja, na realidade é aprender a lidar com o dinheiro para uma atividade econômica. Se isso não acontecer, nós vamos ter aí mais inadimplência.
Portanto, o propósito do governo ele é positivo, né? É uma proposta interessante, porque leva recursos a pessoas que possam desenvolver atividade. Hoje, normalmente, nessa faixa social, as pessoas sempre estão ali se virando, né? Querem sobreviver. Uns catam latinha na rua, outros o papelão, outros tentam vender algum produto que fazem. Então, isso tudo está dentro da iniciativa dessas pessoas. Então, o governo pensa, bom, se eu der dinheiro e levar uma informação de como lidar com esse dinheiro, talvez essas pessoas possam melhorar de vida, não vão ficar ricas, não vai aumentar a renda do país, mas é uma forma que você tem de ajudar essas pessoas a se estruturar. Vamos ver, eu torço para que isso dê certo. O Brasil hoje tem uma população pobre, muito grande, que precisa de uma atividade, e o dinheiro sempre é importante. Agora, é importante também, mais importante, é saber lidar com esse dinheiro, né? Porque muita gente, se você dá um dinheiro, ele gasta tudo e fica sem o dinheiro e fica devendo. Agora, saber lidar com o dinheiro significa dizer o seguinte: saber quanto de juros eu estou pagando, ou só pensar, essa parcela que eu consigo pagar, nem olho os juros? Não, ele tem que realmente, você receber um dinheiro, você fala, bom, está aqui o dinheiro, o quanto que eu vou pagar? Né? Eu vou pagar tantos por cento de juros, eu vou pagar em tantos anos, como que eu tenho que pagar? Esse é o raciocínio correto. Você pega o dinheiro, você vê as condições de que você está recebendo esse dinheiro, como é que você vai pagar, o que você tem que ganhar. Aí, com base nisso, você estrutura a sua atividade, que você vai usar esse dinheiro para ganhar dinheiro, né? E agora, se você não tiver um entendimento da realidade, do custo do dinheiro com a realidade, com o que você vai fazer, o que você vai ganhar, evidentemente que isso acaba tirando a capacidade dessa pessoa em ganhar dinheiro. Por isso que entra aí essa atividade lúdica do governo tentar ajudar essas pessoas exatamente nesse sentido. Você vai pagar tanto por mês, você tem tantos anos para pagar, o que você vai fazer, você tem que fazer desta forma. Então, você tem que aprender a conviver com o dinheiro, porque tem pessoas, né, muitos brasileiros, muitos de nós, ou seja, o ser humano, ele tem o dinheiro para gastar. Você dá o dinheiro, ele fala, bom, isso aqui eu vou gastar. E então você tem que fazer com que eles entendam que esse empréstimo é um empréstimo que ele tem para melhorar de vida. Então, essa é a finalidade desse programa. Agora, Kelly, se vai dar certo, a gente não sabe. A gente sabe que ele vem no momento em ano eleitoral, né? E o governo ele tenta tirar sempre vantagem desses benefícios em relação à sua capacidade de administrar o país. Pois é. Bom, tem que seguir sempre acompanhando, se informar, saber realmente taxa de juros, porque inclusive de banco para banco, a gente está falando de um programa específico, mas de uma forma geral, de banco para banco tem variação. A gente precisa saber que o dinheiro custa caro quando você vai fazer algum empréstimo. Então tem que ficar de olho, fazer as contas, porque senão depois para pagar se complica e vira aquela bola de neve danada. Bom, está chegando... E vira inadimplência, né? Inadimplência, exato. Ou seja, é um problema que só vai aumentando, né, Daudi? Ó, tá chegando uma outra notícia pra gente, gostaria muito da sua análise, até porque não vou entregar ninguém aqui da equipe, mas tem gente que vai viajar, já falou, será que é hora de comprar dólar, hein? Será que a moeda norte-americana vai cair ainda mais? Porque, olha só, o dólar caiu para o menor nível em 21 meses e fechou segunda-feira cotado a R$ 5,18. A moeda norte-americana recuou depois de um alerta de governo chinês sobre títulos dos Estados Unidos. Hoje, né, então, o dólar abriu essa terça-feira praticamente no mesmo patamar, 3 centavos mais caro. Já a Bolsa de Valores teve forte alta, bateu o recorde ontem, superando os 186 mil pontos. Vamos lá, o que está acontecendo? Será que esse dólar vai continuar caindo, hein? Bom, Kelly, eu vou falar o que está acontecendo, mas antes já vou dizer, o dólar vai continuar caindo.
Mas por que ele vai continuar caindo? Foi porque a China fez isso ou aquele outro país falou tal coisa? Não. O dólar vai cair por uma razão muito simples. Os Estados Unidos, eles estão perdendo credibilidade diante do mercado financeiro. O dólar e a economia americana sempre foi a economia americana a âncora da economia mundial. Hoje nós temos lá um presidente que declaradamente disse, olha, eu vou colocar no Banco Central americano um presidente que eu já conversei com ele, é gente boa, é uma pessoa maravilhosa, muito competente, mas ele vai fazer o que eu quero que ele faça. E o que eu quero que ele faça é reduzir a taxa de juros. Então não tem conversa, ele vai forçar para reduzir a taxa de juros. A inflação nos Estados Unidos, ela não está comportada, ela também está em cima da meta que teoricamente seria de 2%. Então, quando você diz, olha, eu vou trocar o presidente do Banco Central agora em maio e vou pôr um presidente que vai reduzir a taxa de juros, o que acontece? Os investidores falam, bom, ele vai agir contra o sistema financeiro e isso não vai dar certo. Então, eu vou começar a tirar o meu dinheiro dos Estados Unidos. Então, tanto quando você olha hoje a relação dólar-euro, está o dólar quase 1,20 para um euro. Então, ele está perdendo valor, E isso é uma tendência que vai ocorrer uma vez que a economia americana, com essa desvalorização do dólar lá dentro, o que acontece? Encarece os produtos americanos. Encarece os produtos americanos, vem inflação. E o presidente quer uma taxa de juros baixa, que seria a forma que ele teria de conter a inflação. Então, está se prevendo um desajuste na economia que vai levar, sim, uma desvalorização do dólar. E aqui no Brasil, apesar dos pesares, nós temos ainda limitações de uma série de coisas, a nossa moeda, como nós somos um país exportador, nós recebemos muito dólares, o real vai sim continuar se valorizando diante do dólar. E pode chegar ali a 5 ou até um pouco abaixo. Agora, quem vai viajar e está agora, como você colocou, eu compro dólar agora ou não compro? Olha, é difícil. O dólar é difícil, como dizia Mário Henrique Simons, o dólar foi feito para desafiar os economistas, e deixar eles desacreditados, porque quando ele fala que vai subir, cai, quando ele fala que vai cair, sobe. Então, portanto, se você vai viajar, o dólar, sem dúvida nenhuma, você pode comprar, porque dependendo do que você vai comprar, a diferença não é muito grande. Exato. Agora tem mais uma notícia para sua análise, porque o presidente da França, Emmanuel Macron, disse então que o acordo Mercosul e União Europeia é um mau negócio. Macron defende que a União Europeia tenha um mecanismo de empréstimo conjunto que permitiria ao bloco investir em grande escala e desafiar a hegemonia do dólar americano. Olha o dólar aí. Macron acredita que a Europa precisa proteger melhor as próprias indústrias. As declarações acontecem antes da reunião dos chefes de Estado e de governos europeus, marcada para quinta-feira em Bruxelas, para discutir justamente, Daoud, a competitividade. Como é que você avalia esse momento? E, mais uma vez, o Macron colocando ali um pé no freio, questionando esse acordo, apesar das turbulências que o mundo enfrenta em relação ao governo Trump. Olha, o Macron, ele está mais preocupado com a sua popularidade. Então, o acordo Mercosul com a União Europeia é um mau negócio político para ele, Macron, Porque a França hoje, apesar de ter ali em torno de 600 mil pequenos produtores, a configuração geográfica da produção agropecuária dentro do território, ela é muito forte, porque ela decide ou ela faz as atividades econômicas nas cidades, E o produtor rural lá, ele não quer saber o que vai acontecer, Ele nem sabe se o Brasil vai prejudicá-lo ou não. Ele não quer o acordo e ele pressiona o Macron. E o Macron, então,
como ele diz que é um mau negócio, mas não é um mau negócio para as empresas, né, da Europa, não é um mau negócio. Pô, quantas empresas da Europa tem aqui? Você pega a Alemanha, a França, né, todos esses, para a Itália principalmente, são várias empresas que têm uma relação comercial que poderia, sem dúvida, otimizar, né? O Brasil, o Mercosul, é um mercado que tem consumidores que não tem no mundo ainda livre, né? Uma vez que você não consegue furar o bloqueio da China. Então, o que ele está falando, infelizmente, é uma visão pessoal que vai, sem dúvida nenhuma, acabar prejudicando a França, uma vez que os Estados Unidos não quer mais papo com a Europa. O Donald Trump, né, ele não quer conversa com a Europa e ele cada vez mais vai prejudicar a Europa. E a chance que a Europa teria era exatamente esse acordo com o Mercosul. Mas ele só vai tomar e sentir no momento em que ele perceber que o que ele está fazendo é uma tremenda bobagem, que vai, sem dúvida nenhuma, não só prejudicar a França, mas também a Europa, caso esse acordo não venha a andar. Daúde, sempre legal te ouvir. Obrigada pela análise, uma boa tarde para você. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Eu que agradeço, Karen. Obrigada. O Ministério Público vai investigar a superlotação nos blocos de carnaval em São Paulo. Olha aí. Os estragos na Rua da Consolação, na região de São Paulo, ainda permanecem. Este prédio ficou com parte do portão assim, quebrado. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar a confusão e o perigo provocado pelo encontro entre dois blocos. O horário de desfile entre eles era apertado. Um estava marcado para as 11 da manhã e o outro para as 2 da tarde. O encontro entre os dois megablocos espremeu uma multidão e causou tumulto. Com a empurra-empurra, uma grade de contenção foi derrubada. Teve gente que subiu até em ponto de ônibus. Foliões passaram mal e foram atendidos nos ambulatórios. Também foi registrado dano ao patrimônio. A prefeitura acionou o plano de contingência para evitar um problema ainda maior. Há um volume absurdo de pessoas tendo que fazer o acionamento do plano de contingência, mas foi tudo bem. Aqui a nossa imagem de drone, a nossa polícia municipal teve que assumir aqui a linha para que o trio elétrico fosse caminhar, então está dentro do plano de contingência, a ação estava prevista. Olha só, notícias internacionais. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que as reuniões com os Estados Unidos serviram para avaliar a seriedade de Washington com as negociações. Segundo o Ministério, depois das conversas, Teherã sentiu que havia entendimento e consenso para dar continuidade às discussões por meios diplomáticos. Na semana passada, representantes dos Estados Unidos e do Irã fizeram a primeira rodada de conversas sobre o programa nuclear iraniano. O encontro foi realizado em Omã, com mediação das autoridades locais. O porta-voz do governo iraniano disse ainda que os Estados Unidos devem agir independentemente de pressões estrangeiras, especialmente pressões israelenses que ignoram os interesses da região. O alerta foi feito às vésperas do encontro entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu na Casa Branca, marcado para amanhã. E o Irã afirmou que pode reduzir, sim, o enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções dos Estados Unidos. Atualmente, o urânio no Irã é usado para gerar energia e pesquisas científicas. Porém, quando altamente enriquecido, ele pode ser transformado em material para armas nucleares. Os Estados Unidos desconfiam do programa e, por isso, mantêm sanções econômicas contra o país. Agora, Irã e Estados Unidos retomaram negociações para evitar uma escalada do conflito. Até o momento, Washington não comentou a declaração de Teherã. E quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Kelly, boa tarde àqueles que nos acompanham também. Pois é, e a gente acompanha essa movimentação toda, é um cenário muito complexo. Realmente o Irã agora sinalizando que pode até reduzir esse enriquecimento. É uma coisa que não é tão clara, né? Todo mundo acusa o Irã, que também fala que não enriquece a ponto de produzir armamento nuclear. Como é que você avalia essa situação, esse momento, né? Sobre essas negociações, Lier? Olha, Kelly, o momento é auspicioso, né? No sentido de que os Estados Unidos estão
né, com forças militares, né, porta-aviões, né, nas fronteiras marítimas do Irã, né, principalmente para evitar qualquer fechamento por parte do Irã do Estreito de Hormuz, onde circula, né, boa parte do petróleo que é exportado pelos países árabes. Então é uma área estratégica, um gargalo estratégico do mundo, onde inclusive, né, navegam vários navios americanos que já estão com alerta de cuidado para que passem o mais longe possível, né, da costa iraniana. Então, assim, nós sabemos que, principalmente desde os bombardeios, né, que os Estados Unidos fizeram a instalações nucleares no Irã no ano passado, a pedido de Israel, e também o reconhecimento de que os mísseis iranianos, né, perfuraram e venceram muitas vezes o domo de ferro, que é a proteção, né, antiaérea que cobre o Estado de Israel como um todo, as tensões entre, né, Irã e Estados Unidos ficaram bastante grandes. E uma das questões centrais é exatamente o programa, né, nuclear iraniano, o programa de enriquecimento de urânio, né, que pode ser destinado para a utilização de armas nucleares. Então, vejam bem, uma combinação, entre aspas, nefastas. Por quê? Se os mísseis iranianos são capazes de furar os sistemas israelenses de defesa, e se esses mísseis eventualmente estiverem carregados com ogivas nucleares, isso deixa Israel dentro de uma situação de vulnerabilidade muito grande, fazendo com que Israel também tivesse que responder, né, com armas nucleares, o que seria uma tragédia, não apenas no Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Então, essas negociações são muito bem-vindas. Agora, nós sabemos que o Irã está tentando aí ganhar um pouco de tempo, né, cozinhar o galo, como nós dizemos na linguagem popular, para evitar quaisquer retaliações de curto prazo dos Estados Unidos. E daí essa oferta, né, que nós sabemos que é uma oferta bastante razoável, bastante plausível. Né, limitar o enriquecimento do urânio a até 60%, diluir, né, qualquer percentual que esteja acima disso e aproximando-se perigosamente dos tais 90%, que é a linha a partir da qual nós temos a utilização militar, né, do urânio enriquecido para fins de armas nucleares, né, e, em contrapartida, pede a suspensão total, das barreiras e limitações comerciais ao Irã. Alguma coisa entre essas duas alternativas vai acontecer. E certamente as novas rodadas de negociação vão nos ajudar a entender quais serão os limites desse diálogo necessário entre Estados Unidos e Irã. Lia, já que você falou da questão de Hormuz, nossa produção já puxou aqui mais informações para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque os Estados Unidos divulgaram novas orientações para navios comerciais que transitam realmente pelo Estreito de Hormuz. A decisão foi tomada em meio às tensões justamente com o Irã. Teherã já ameaçou, inclusive, você citou, né, Lia, fechar parte da passagem que fica em torno do território iraniano. Em algumas ocasiões, o país apreendeu navios comerciais e petroleiros que transitavam pela região, alegando contrabando. De acordo com as diretrizes, a Administração Marítima no Departamento de Transportes dos Estados Unidos aconselhou os navios comerciais de bandeira americana a ficarem o mais longe possível das águas territoriais do Irã e a recusarem verbalmente a permissão de abordagens das forças iranianas, caso solicitado. O comunicado também afirmava que as tripulações não deveriam resistir à força das tropas iranianas. O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas marítimas para o fornecimento de petróleo do Oriente Médio. A gente pode dizer que é uma baita carta na manga que o Irã tem? Olha, certamente, né? O Estreito de Hormuz, como o próprio nome sugere, né, é uma passagem bastante limitada do ponto de vista geográfico, né, que vai permitir com que todo o petróleo produzido, né, na Península Arábica possa ser escoado, né, para o mercado europeu e, a partir daí, chegue no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Várias empresas, né, comerciais, né, transportadoras marítimas operam nessa região e, evidentemente, muitas dessas empresas são americanas. Grande parte, né, das águas territoriais do Estreito de Hormuz ficam dentro dos limites marítimos do Irã. Então, nós sabemos que o Irã tem, de fato, uma posição estratégica,
né, no Estreito de Hormuz, podendo limitar, né, se não interromper por completo a passagem aí. Então, assim, essas negociações, né, que não foram longas, mas que, de fato, né, na opinião dos negociadores iranianos, serviu para, digamos que, afiançar, né, a seriedade do processo de negociação, né, abrindo, né, uma janela ou um canal direto entre os Estados Unidos e o Irã, né, de alguma forma tentando, né, retirar desse circuito a presença dos israelenses, né, em particular agora com Benjamin Netanyahu no poder. Então, assim, essa recomendação que os Estados Unidos faz, né, aos capitães dos seus navios é uma recomendação de prudência, é uma recomendação de segurança, ela visa a evitar quaisquer desgastes nesse momento do processo de negociação, e ela me parece tanto plausível quanto razoável, né, naquilo que, evitando tensões adicionais, favoreça um acordo, né, entre Irã e Estados Unidos, que é importante que a gente entenda, Kelly, é um acordo que interessa a ambas as partes, né? Interessa aos Estados Unidos, interessa ao Irã, como também interessa a outros países da região. E aí é que entram as tensões, porque as relações entre o Irã e Israel, né, continuam muito problemáticas, e Israel é, né, o principal aliado, né, dos Estados Unidos junto com a Arábia Saudita no Oriente Médio. Então, assim, quaisquer negociações entre Irã e Estados Unidos, de alguma forma, também terá que contemplar interesses e necessidades israelenses. E esse é um complicador. Mas a gente acredita, Kelly, que essas negociações vão dar certo, né, que vão, de alguma forma, estabilizar, né, as tensões que hoje existem no Oriente Médio. E tem mais notícias chegando para a gente, viu, Liê? O presidente francês fez um alerta sobre o governo norte-americano. Segundo Emmanuel Macron, a Europa deve se preparar para mais momentos de hostilidades dos Estados Unidos, já que as ameaças comerciais e intimidações do país não terminaram. O líder francês afirmou que a União Europeia não deve confundir uma trégua nas tensões com Washington com uma mudança duradoura. Em entrevista, Macron disse ainda, abre aspas, quando há um ato claro de agressão, não devemos nos dobrar nem tentar chegar a um acordo. Testamos essa estratégia durante meses e ela não dá resultados, mas, sobretudo, leva estrategicamente a Europa a aumentar a dependência. Fecha aspas. O presidente ainda acusou Donald Trump de ser abertamente anti-europeu, buscando o desmembramento da União Europeia. Macron também pediu proteção da indústria europeia, visando impulsionar a competitividade do bloco e fortalecendo também a capacidade de enfrentar a China e os Estados Unidos. Como é que você avalia essas falas do presidente francês? Olha, Kelly, do ponto de vista macro, né, fazendo uma brincadeira com o nome do presidente francês, é evidente que ele tem razão. Né? Os Estados Unidos não têm interesse no fortalecimento da União Europeia, claro que não, né? Porque a negociação bilateral com cada um dos países europeus, né, aumentaria a vantagem relativa dos Estados Unidos em face, né, desses mesmos países, né, levando com que os Estados Unidos se agigantassem ainda mais em relação aos seus parceiros na Europa. Então, é claro que a União Europeia, como um elemento catalisador, né, de energias e potencialidades dos diversos países europeus, inclusive no que diz respeito, né, à utilização do euro como moeda de troca comum entre, né, os parceiros europeus no seu comércio recíproco, é algo que historicamente não interessa aos Estados Unidos e algo que o governo Trump vem batendo e atacando bastante. Evidentemente que ele sabe, né, que a Europa hoje não tem nem a sombra, né, do poder e da relevância que teve no passado relativamente recente. Na verdade, desde o segundo pós-guerra, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, a Europa foi delegando, né, a sua estratégia comunitária de defesa, né, em grande parte, digamos que deitando a sombra dos Estados Unidos, né, e negando-se, de alguma forma, a fazer os investimentos necessários, né, na modernização das suas forças armadas, né, do seu arsenal bélico, né, acreditando que
que a proteção e a tutela dos Estados Unidos, né, seriam eternas, e mais do que isso, né, não lhes cobraria grandes ônus, né, compensando nesse sentido, né, a parcela que eles não aplicam em defesa, né, em outros segmentos, principalmente no bem-estar dos seus cidadãos. O Trump veio desorganizar, né, essa certeza, e embora ele não seja abertamente anti-europeu, como disse o Macron, ele é necessariamente pró-Estados Unidos. E o que ele busca, na verdade, é maximizar sempre o poder hegemônico e os interesses estratégicos dos Estados Unidos sobre qualquer um dos seus parceiros, inclusive, né, os tradicionais parceiros europeus. A Europa também ela sofre, né, com o agigantamento da China. Nós sabemos que a China está vivendo o mais longo ciclo de crescimento, né, de um país ao longo da história do capitalismo. A China, há 40 anos atrás, era um país subdesenvolvido. Hoje é uma das maiores potências comerciais, científicas e tecnológicas do mundo, né? Inclusive confrontando não apenas os europeus, aos quais já ultrapassaram há bastante tempo, mas confrontando os Estados Unidos, dos quais também, né, em relação aos quais também tem pego, né, a dianteira. Tudo isso deixa, né, a Europa muito assustada. Né? Por isso é que ele afirma, né, que ele tem, por um lado, o tsunami chinês, e, por um outro lado, a instabilidade crescente dos americanos, principalmente, né, no governo Trump. Então, assim, a Europa está assustada, a França está assustada, né, eles sabem que devem contar com políticas protecionistas, mas não veem as condições objetivas de fazê-lo. Então, é um momento difícil e o Macron apenas antecipou, né, nessa sua fala, nesse seu discurso, questões que serão debatidas certamente na próxima reunião dos líderes europeus. Pois é, né? E o Trump pressiona realmente parceiros de longa data, não só na Europa. Olha essa notícia ali, ainda falando justamente sobre as tensões comerciais, o presidente Donald Trump ameaçou barrar a inauguração de uma ponte que liga os Estados Unidos ao Canadá. Pelas redes sociais, o norte-americano disse que não vai permitir a inauguração até que os Estados Unidos sejam totalmente compensados por tudo que deu ao Canadá e que o Canadá trate os Estados Unidos com justiça e o respeito que merecem. A ponte liga a cidade de Detroit a Windsor e foi financiada, esse ponto é importante, foi financiada pelo Canadá depois da recusa dos Estados Unidos em pagar por ela. Os custos serão bancados por meio de pedágios ao longo de 30 anos. Trump justifica a decisão pela recusa canadense de estocar bebidas alcoólicas americanas nas prateleiras das lojas do país, além das tarifas do Canadá sobre produtos lácteos e as negociações comerciais com a China. Lier. Olha, essa ponte, né, custou cerca de 5 bilhões de dólares, quase isso. Ela, de fato, vai ligar, né, Detroit a Windsor, né, que fica no Ontário, no Canadá. Ela vai economizar, Kelly, imensamente o tempo de deslocamento, né, entre os dois países. E a ideia, a projeção, era que ao longo de 30 anos, os custos, né, de construção da ponte, que, como você muito bem notou, foram financiados integralmente pelo Canadá após uma recusa dos Estados Unidos em compartilhar os custos. Então, assim, mais uma vez, a gente vê a forma de procedimento do Donald Trump completamente desrespeitosa em relação, né, a terceiros países, mesmo quando estamos falando, repito aqui mais uma vez, para que fique muito claro para aqueles que nos acompanham aqui sistematicamente, né, países que são aliados históricos dos Estados Unidos, como é o caso dos países da Europa Ocidental e, evidentemente, também, né, dos países do Canadá. Uma outra questão que é importante, né, é que o estado de Michigan, né, através do seu governador, né, tem reagido duramente, né, a essa declaração do Donald Trump, né, de dizer que vai proibir o fechamento da ponte. Muito pelo contrário, né? A atual governadora de Michigan, né, a Gretchen Whitmer, que é do Partido Democrata, já declarou, olha, o Canadá financiou a ponte, né? A ponte foi construída por trabalhadores da construção civil, tanto canadenses quanto americanos, e disse mais, a ponte será inaugurada, Kelly, de uma forma
ou de outra, o que significa que, além de gerar tensões, né, com países aliados históricos dos Estados Unidos, né, o Trump também vem tensionando e grandemente as relações internas, principalmente com governadores, né, vinculados ao Partido Democrata, né, o grande partido de oposição, né, aos Estados Unidos. Os moradores de Michigan, né, também estão no meio dessa guerra política e comercial. Por quê? Porque, na verdade, né, são aqueles que estariam sendo mais prejudicados, já que existe um cálculo, né, ainda não exatamente confirmado, de que nós teríamos um movimento maior de americanos em direção ao Canadá do que de canadenses em relação aos Estados Unidos. Enfim, tudo isso faz parte do jeito Donald Trump, né, de administrar tanto a política interna quanto a política externa. O que é importante a gente dizer, Kelly, é que esta capacidade do Trump, né, e esse desejo constante de gerar instabilidades internas e externas, né, do ponto de vista das políticas econômicas e comerciais, só tende a fragilizar, né, os Estados Unidos. Não é por outro motivo que nós estamos assistindo no mundo inteiro países que buscam diversificar seus mercados, diminuindo tanto quanto possível, embora eliminar é sempre impossível, os vínculos e as dependências em relação aos Estados Unidos. No final das contas, o maior perdedor desta loucura toda serão os próprios Estados Unidos. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Ali tem assunto chegando para nós. O Kremlin disse nesta terça-feira que ainda não há uma data definida para uma nova rodada de negociações. Na semana passada, autoridades da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos se reuniram em Abu Dhabi para 2 dias de reuniões sobre o fim do conflito, na verdade. Apesar de concordarem com a troca de mais de 300 prisioneiros de guerra, as partes não chegaram a um avanço importante, significativo. Os pontos sensíveis do acordo, como a cessão de territórios ucranianos, ainda continuam travados. Apesar de afirmar que ainda não há uma data prevista para a próxima rodada, o governo russo afirmou que novas negociações devem acontecer em breve. E o Serviço de Inteligência da Estônia afirmou que a Rússia planeja um aumento militar para mudar o rumo de poder na Europa. Segundo o relatório anual divulgado hoje, Moscou não tem a intenção de lançar um ataque militar contra qualquer estado da OTAN neste ou também no próximo ano, mas está correndo para reconstruir as forças à medida que a Europa intensifica o rearme. O chefe do Serviço de Inteligência disse que a Europa deve investir em defesa e segurança interna para que no futuro a Rússia conclua que não tem chance contra os países da OTAN. A inteligência estoniana afirmou ainda que o Kremlin considera os Estados Unidos como principal adversário global. Mas o fato é o seguinte, né, Lia? Não é de hoje que a gente relata aqui no Conexão esse temor dos países europeus sobre um avanço russo para além da Ucrânia. Olha, Kelly, vamos separar aí essas duas questões, né, para que a gente faça uma análise mais acurada. De fato, nós estamos vendo alguns movimentos importantes, né, em relação ao fim da guerra na Ucrânia. Né? Esses movimentos, é importante que a gente diga, né, são em grande parte patrocinados pelos Estados Unidos, que tem sido, ao longo de todo esse tempo, um dos principais fiadores, estamos falando aí do governo Donald Trump, né, um dos principais fiadores de um acordo de paz ainda não alcançado entre russos e ucranianos. O que tem acontecido muito particularmente nesse contexto é que, enquanto as negociações, né, trilaterais, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos estão acontecendo, os russos continuam atacando, né, o território ucraniano, principalmente, né, as instalações de energia, etc. e tal, que são aquelas absolutamente necessárias, principalmente no momento, né, em que a Ucrânia e sua população estão enfrentando os rigores do inverno europeu. Isso tem um objetivo muito claro, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, Kelly, em vários momentos. Tem o objetivo claro de forçar uma negociação que atenda aos interesses prioritários, né, da Rússia, em detrimento daqueles que seriam de interesse da Ucrânia. A Europa, por um outro lado, que esteve apartada dessas negociações trilaterais, continua a reivindicar um lugar e continua reivindicando também, né, alguns elementos, né, que
muito provavelmente não serão alcançados. Um deles, por exemplo, é a redução das forças militares russas. Ora, e aí nós conectamos os dois assuntos. Por quê? Porque é óbvio que a Rússia não vai diminuir os seus esforços de guerra, muito pelo contrário. A Rússia tem diversificado, modernizado, desenvolvido novas tecnologias bélicas, convencionais e nucleares, desenvolvido mísseis hipersônicos, sistemas de radar, aviões cada vez mais tecnologicamente avançados, com sistemas furtivos, submarinos nucleares, com uma capacidade de lançamento do mar de ogivas nucleares sobre territórios do mundo inteiro. Então, isso não vai acontecer. A Rússia não vai diminuir os seus esforços bélicos, muito pelo contrário. A Rússia está absolutamente preparada para lidar com um mundo no qual não existam limitações para a produção de armas nucleares e para a qual as alianças e os acordos mediados pela ONU e por outros organismos multilaterais deixam de ser implementados, como nós vimos mais recentemente com o fim dos acordos START entre Rússia e Estados Unidos. Isso não significa, no entanto, que a Rússia tenha qualquer objetivo bélico em relação ao conjunto da Europa, principalmente os países da Europa Ocidental. Isso é motivado por uma russofobia, em grande parte alimentada pelos ingleses. Claro, os países do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, que viveram durante décadas sob as botas soviéticas, temem imensamente a reorganização do poder russo, que já está implementada no contexto desses mais de 20 anos de governo de Vladimir Putin. Mas é importante que se diga, a Europa não está sendo ameaçada pela Rússia, nem do ponto de vista desse prazo de 1 ou 2 anos que você relatou aí, nem no médio e longo prazo, mas que a Rússia está pronta para um conflito, seja com os europeus, seja com os norte-americanos, associados ou não em termos da OTAN, em torno da OTAN, isso é uma verdade insofismável e é uma verdade que deve parametrizar o conjunto mais amplo das relações internacionais nas próximas décadas. Para a gente fechar a sua análise de hoje, tem uma notícia importante também chegando, Lê, porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está sofrendo pressão por conta do caso Jeffrey Epstein. O motivo são as ligações que o ex-embaixador de Starmer nos Estados Unidos, o Peter Mandelson, tinha com o bilionário que mantinha um esquema de tráfico sexual e pedofilia. O primeiro-ministro sofre críticas por ter colocado no cargo um homem que possuía relações próximas a Epstein. No entanto, Starmer se recusou a renunciar. Abre aspas. Depois de ter lutado tanto pela oportunidade de mudar o nosso país, não estou disposto a abandonar o meu mandato e a minha responsabilidade para com a minha nação, nem mergulhá-la no caos, como outros fizeram, fecha aspas. O chefe de gabinete responsável por aconselhar Starmer a nomear Peter Mandelson renunciou no domingo. Lier. Olha, assim como o Macron, parece uma personagem do François Ozon, numa daquelas suas famosas comédias satíricas, o Keir Starmer também, nesse momento, é uma pálida sombra de si mesmo. E ele se colocou numa posição muito difícil do ponto de vista das relações políticas dentro da Inglaterra. Porque, ao nomear o Mandelson para o mais alto cargo diplomático do Reino Unido nos Estados Unidos, alguém que tinha uma ligação muito próxima com o Epstein, e no contexto de todos esses escândalos sexuais que repercutem sobre diversas autoridades políticas dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, dentro do Reino Unido, fora do Reino Unido, o Keir Starmer, de fato, se colocou numa situação bastante difícil. Eu lembro, por exemplo, Kelly, de como Boris Johnson, um antigo primeiro-ministro britânico, teve que renunciar depois de promover algumas festinhas e encontros durante a pandemia, quando todos os ingleses estavam no esforço de isolamento. O primeiro-ministro se outorgou o direito de fazer reuniões, festinhas e encontros, celebrando Deus sabe o quê. Então, enfim, dentro da lógica política inglesa, o Starmer está
numa situação bastante difícil. Nós temos, inclusive, lideranças importantes do seu partido, que é o Partido Trabalhista, né, exigindo a sua renúncia. Vamos ver agora, com as reuniões que estão acontecendo neste momento, né, entre diferentes forças políticas, dentro e fora do Partido Trabalhista, se o Keir Starmer vai conseguir se sustentar, apesar dessa derrapada fortíssima, ou se ele de fato terá que capitular e, em nome da governabilidade, de alguma forma afastar-se, né, do comando da Inglaterra, né, em favor aí, né, de uma outra orientação. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que existem segmentos, né, dentro do Partido Trabalhista e de partidos menores na Inglaterra, como o Partido da Reforma, né, que é liderado, né, pelo Nigel Farage, né, que podem, de alguma forma, chegar ao poder. Então, assim, este drama do Keir Starmer, ele também é um drama da governabilidade britânica. Então, nós vamos ter que ver, de fato, onde essa bola vai bater. Se Starmer vai ou não conseguir manter a confiança do parlamento para dar continuidade ao seu governo, ou se terá que renunciar, como muitos estão pedindo nesse momento. Kelly. E muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Um grande abraço a todos e até breve. Até. Portugal e Japão definiram um novo cenário político depois das eleições legislativas e presidenciais do fim de semana. Olha aí. Em Portugal, António José Seguro, do Partido Socialista, conquistou cerca de 66% dos votos. André Ventura, do Chega, teve pouco mais de 33%. Depois do resultado, Seguro disse que vai governar para todos. Esta vitória não é minha, é nossa. É de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor. A direita é a segunda maior força política de Portugal. António José Seguro se encontrou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa para começar a transição do governo. A posse de Seguro está marcada para o próximo dia 9 de março e ele terá um mandato de 5 anos. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. Em Portugal, o presidente é o chefe de Estado, com poder para aprovar ou vetar leis e dissolver o parlamento. Quem governa é o primeiro-ministro. Hoje, o cargo é ocupado por Luiz Montenegro, do Partido Social Democrata. No Japão, após dissolver o parlamento e convocar eleições, a primeira-ministra Sanai Takaichi saiu fortalecida. A coalizão governista conquistou 316 das 465 cadeiras. A vitória deve permitir que Sanai Takaichi avance com uma agenda que incluiu aumento de gastos militares, corte de impostos e políticas mais rígidas de imigração. O resultado amplia a base do governo para aprovar projetos. A premier tem apoio do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump escreveu: desejo muito sucesso na aprovação de sua agenda conservadora de paz por meio da força. O governo de Cuba fez um alerta, na verdade, para a falta de combustível de aviação já a partir de terça-feira. As companhias aéreas foram informadas sobre a escassez de combustível para voos. Cuba depende da Venezuela para o fornecimento de grande parte do combustível e desde dezembro não recebe o produto. Além do bloqueio ao petróleo venezuelano, os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas a nações que fornecerem combustível para a ilha caribenha. A Câmara dos Deputados aprova a tramitação em regime de urgência de pelo menos 10 propostas. Os detalhes você confere depois do intervalo, mas antes eu tenho um convite para você que usa o WhatsApp. A Record News está no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até atualizações, canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje uma série de pedidos para ouvir o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A data dos depoimentos ainda vai ser definida. Os senadores também solicitaram informações ao Banco Central e ao Tribunal de Contas da União. A comissão apura denúncias de fraudes ligadas ao sistema financeiro. O presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, disse que a comissão vai elaborar um calendário acompanhando os desdobramentos de investigações que estão em andamento e que as expectativas são boas. Amanhã, uma comitiva de senadores fará 2 reuniões com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e com agentes da PF. Em outra frente, Vorcaro deve ser ouvido no dia 26 de fevereiro pela CPI mista do INSS para explicar empréstimos consignados para aposentados e pensionistas sem autorização. A Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência de pelo menos 10 propostas. Dessa forma, os textos serão discutidos e votados diretamente em plenário, ou seja, sem passar pelas comissões. O objetivo dos parlamentares é acelerar as votações antes do feriado da semana que vem. Entre as matérias está a que torna obrigatória a divulgação do telefone 180 em notícias sobre violência contra a mulher. Outra proposta declara os medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras como de utilidade pública, permitindo a quebra de patentes para a produção de genéricos. Justiça italiana nega pedido de Carla Zambelli para trocar juízes no processo de extradição da ex-deputada. Notícia que você acompanha depois do intervalo. A Justiça italiana negou o pedido de Carla Zambelli para trocar os juízes no processo de extradição da ex-deputada. Com a decisão, a audiência que vai analisar o mérito do pedido de extradição está mantida para amanhã, às 6 da manhã, horário de Brasília. A defesa de Zambelli solicitou a troca dos juízes responsáveis pelo julgamento, alegando falta de imparcialidade. Condenada em 2 processos, a ex-deputada está presa em Roma desde o dia 29 de julho de 2025. Zambelli foi para a Itália depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal em emprego de arma. O Ministério da Justiça brasileiro encaminhou ao Ministério do Interior da Itália o pedido de extradição de Zambelli em 12 de junho do ano passado. Esporte, o Mirassol anunciou a treinadora que vai comandar a equipe no início de trabalho do futebol feminino. Karine Bozetti é a nova técnica do time do interior paulista. Ela vem do Avaí Kinderman e, de acordo com o clube, a profissional tem trajetória sólida, formação qualificada e experiência em competições nacionais. Karine chega para liderar o início do novo projeto das Leoas Paulistas. Essa edição do Conexão Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Boa tarde para você.